Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a parte número 9 do livro de Urântia. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje também com muita alegria, aonde eu gosto de saudar a todos vocês, meus ouvintes queridos, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e também muita esperança. E vamos então, gente, continuar orando. O recado da espiritualidade é esse. Vamos continuar firmes orando pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, para que o grupo de filhos de Tomé seja realmente reduzido a zero. Vamos orar também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Vamos orar pelos nossos irmãos do Piauí e também vamos orar pelos nossos irmãos mineiros, que enfrentaram aí recentemente um temporal aí, problemas climáticos sérios, severos, né? Ali na região sul de Minas. Mas enfim, gente, vamos então agora ao assunto do vídeo. E hoje, gente, nós vamos continuar então a nossa análise do livro de Urântia, na parte dita número 4 do livro, que fala sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E não vamos nos esquecer que quem está nos passando todas essas preciosas informações é o nosso estimado Capitão Tenente João, que é o meu mentor da equipe do Segundo Império, né? E nessa parte que nós estamos analisando do livro de Urântia, nós vamos abordar as seguintes questões. A questão de Jesus após o seu desencarne, o que aconteceu a Judas, o que aconteceu a Lúcifer e todos os seus seguidores. Vamos falar sobre João Batista. Vamos falar também, gente, sobre o jejum do Cristo no deserto, aqueles 40 dias no deserto, quem tentou Jesus no deserto, e vamos contar para vocês o que aconteceu com uma determinada entidade atual da elite trevosa. Mas então, gente, vamos lá, né? Eu já entrei logo com as perguntas lá para o nosso queridíssimo capitão, baseadas, então, essas perguntas na leitura e no estudo que eu fiz do livro de Urântia, aonde foram me surgindo várias dúvidas, e então nós estamos checando isso tudo junto à espiritualidade, no que diz respeito à veracidade ou não dessas informações, né? E então, segundo o livro de Urântia, após a sua morte, Jesus estava completamente inconsciente, até a ocorrência da ressurreição moroncial, e que ele não estava ativo nem no plano luminoso, nem no plano sombrio. Essa é a informação que o livro de Urântia nos dá. Eu achei meio estranho, mas fui checar com o capitão. Falei, capitão, isso procede, essa informação? E ele prontamente respondeu. Falou assim, não procede. Vocês já sabem, porque já foi dito isso anteriormente, que a encarnação de Jesus era uma projeção do seu espírito cósmico, a tal ubiquidade que eu já expliquei para vocês, num grau elevadíssimo da ubiquidade.
Mesmo encarnado no planeta, nosso Cristo continuou gerenciando todos os seus projetos, que, ao que se saiba, ele gerencia 5 planetas e ele não parou de gerenciar tudo. É um ser realmente fantástico e elevadíssimo, porque só um ser com essa desenvoltura espiritual que teria condição de manter uma ubiquidade por 33 anos terrestres. É só Jesus mesmo, gente. E o capitão continuou explicando, ele falou assim, olha, não faz sentido que Jesus tenha ficado inativo no período pós-desencarne, e nem tampouco inconsciente. Estamos falando de um Cristo, um ser altamente elevado e evoluído. Inconscientes ficamos nós, que não temos elevação. Quando a gente desencarna, a gente realmente fica inconsciente. Mas não um ser do quilate do Cristo. De jeito nenhum, não faz o menor sentido essa informação que está aí no livro de Urântia, tá? E vamos para a próxima pergunta. O livro de Urântia afirma que Jesus teria morrido na cruz antes da hora, de coração partido pela traição do Judas, pelo abandono dos discípulos, pelo sofrimento de Pedro após a negação, pela hostilidade e violência da multidão e pela perda de Jerusalém, tá? Porque o livro diz assim, que uma pessoa crucificada leva X horas para desencarnar e que ele teria desencarnado muito antes e que teria sido por causa disso, do coração partido dele. Eu, claro, achei meio estranho, perguntei para o capitão, falei, isso procede, capitão? E ele mais uma vez respondeu, falou, não, isso não procede, minha filha. Jesus sabia exatamente com quem estava lidando. Desejava ele que Javé conseguisse descristalizar seu coração ao vê-lo sofrer daquela maneira, pois Javé dizia ser seu pai. Javé afirmava que era Deus, né? E dizia que era pai dele. E qual é o pai que suportaria ou ordenaria que um filho seu fosse torturado daquela forma? E, no entanto, infelizmente, Javé não conseguiu descristalizar o seu coração. Naquele momento, Javé escreveu a sua condenação a um futuro inglório que em breve iniciará a cumprir. Foi-lhe dado ainda, pela misericórdia divina, mais um período de 2000 anos para que ele procedesse a algum tipo de reflexão, o Javé, né? Mas ele não fez proveito dessa oportunidade, perdendo o direito a qualquer tipo de suavização no duro processo de desintoxicação ao qual será submetido em futuro próximo. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, dá aquele seu like, clica no sininho, manda esse vídeo para quem ainda não conhece o nosso trabalho, que se interessa por esse tipo de assunto. E se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Olha, nós já estamos chegando nos 100 mil, pessoal. Vamos dar uma forcinha, vamos se inscrever no canal. Ajude aí a gente, a equipe do Segundo Império, a que o nosso canal atinja os 100 mil inscritos. Vai ser uma grande alegria saber que nós teremos 100 mil despertos. E vamos para a próxima pergunta. Segundo o livro de Urântia, Judas teria se autoexterminado
como espírito e extinto, se tornado extinto como mônada, sendo que o mesmo, segundo o livro de Urântia, vai acontecer com Lúcifer, com Caligástia, com Satã, com Daligástia e seus seguidores. E a gente, achei bem estranho também e confirmei, pedi confirmação ao capitão. Falei, isso procede, capitão? E ele mais uma vez respondeu, falou assim, isso também não procede. Vocês já sabem que nenhuma mônada é extinta por Deus, que ama a sua criação. Todos têm salvação. Também não tem essa história de reset de mônada, não, porque tem uma outra linha que diz que a mônada não é extinta, mas é dado um reset, é apagado tudo nela. Nananina, os arquivos de cada um de nós, eles contêm toda a nossa história desde a nossa criação. Nada é apagado. Nada é apagado, tá? Então, essa história aí não procede mesmo, tá? Não entrem nessa, porque isso não existe. Deus é misericordioso, Ele ama toda a sua criação. Ele vai dar N chances para que aquele ser se oriente e vá para a luz, que é o destino de todos nós, né? E vamos para a próxima questão. Segundo o livro de Urântia, João Batista teve no batismo de Jesus o seu auge missionário, mas que João Batista, segundo o livro de Urântia, não acreditaria plenamente em Jesus, porque esperava que Jesus fosse um Messias guerreiro e não um Messias amoroso e pacífico, que mesmo não acreditando nessa missão de Jesus, João Batista teria entregado a missão a Jesus saindo de cena, tá? Aí eu perguntei para o capitão, falei, capitão, isso procede mesmo? E ele falou assim, não procede. João Batista foi a reencarnação de Elias e ele veio preparado para abrir o caminho para Jesus. O reconhecimento energético foi profundo entre ambos e foi na ocasião do batismo que Jesus encarnado penetrou fundamente no teor da sua missão e de quem ele era realmente. E João Batista acreditava e apoiava o Cristo totalmente em sua missão, por ser quem ele era a reencarnação de Elias, gente, tá? Então é isso que o livro de Urântia fala, não procede, é ficção pura, tá? E vamos para a próxima pergunta. Segundo o livro de Urântia, o jejum de Jesus no deserto por 40 dias não teria sido absoluto, como é pregado por aí. Isso procede? Aí o capitão falou, procede. Isso procede porque nenhum corpo físico resiste a tantos dias sem beber água e tampouco se alimentar. Mesmo um corpo diferenciado como o de Jesus encarnado. Então, fez ele um jejum, mas de uma forma a preservar o seu vaso físico, tão importante para a execução da sua missão. Segundo o livro de Urântia, Jesus foi tentado no deserto por Lúcifer, Satã e Caligástia, ou Caligastia, não sei, todos em forma moroncial. E a tentação oferecida por ele seria para que ele usasse do seu poder em seu próprio benefício.
Isso procede? Perguntei eu ao capitão. Ele falou assim: não procede, minha filha. Vocês já sabem que Jesus foi tentado no deserto por Shiva e Vishnu, enviados por Javé para ver se conseguiam dominar o psiquismo de Jesus. Jesus, sabiamente, que ele não era bobo nem nada, ocultou desses seres a informação de quem ele era na realidade. Dessa forma, nenhum dos 3 principais líderes da elite trevosa sabia quem Jesus era na realidade. Que 3 líderes são esses? Javé, Vishnu e Shiva, que são o máximo, né? Eles são os trevosos master aí do planeta, né? Se é que nós podemos nos referir assim, né? E Lúcifer foi diferente. Lúcifer estava desencarnado e seguia Jesus nessa época, observando-o de longe, cada vez mais encantado por ele e pela energia, por todos os ensinamentos que ele dava, mas ele também não fazia ideia, a menor ideia de quem Jesus era, que era o nosso diretor planetário que estava ali, tá? Mas ele foi ficando encantado. E depois entrou, tem outra pergunta aqui para fazer, porque eles falam ali no livro de Urântia de Satã também. E eu perguntei ao capitão, né? Eu falei, olha, fala-se muito de Lúcifer, mas e quanto a Satã? Qual é a sua situação espiritual? E o capitão respondeu, falou assim: Satã, infelizmente, optou por continuar compondo a corte da elite trevosa e, infelizmente, será exilado junto com os demais via portal. Ele também é um ser antiquíssimo que não conseguiu ainda se voltar à luz. Então, pessoal, é isso. Nós estamos já nos aproximando do final da análise desse complexo e confuso livro de Urântia e falta bem pouco para que nós possamos terminar essa análise. Essa última parte, como eu já expliquei para vocês, versa sobre Jesus, tem algumas verdades e muitas inverdades, como vocês puderam ver aqui na análise feita pela espiritualidade. E no próximo segmento parte 10 do livro de Urântia, nós vamos retornar com mais assuntos relativos a Jesus. Lembrem-se sempre que todos esses vídeos da série do livro de Urântia estão sendo colocados numa playlist especialmente criada para eles, cujo título não poderia ser outro, Livro de Urântia, tá bom? Para quem quiser ouvir de novo, se aprofundar nesses estudos, fazer suas próprias reflexões, porque isso, gente, é muito importante. Nós temos que exercitar o nosso livre pensar, nós temos que meditar sobre as informações que nós recebemos e verificar qual é o teor energético dessas mensagens, qual é o teor racional delas. Isso é muito importante. Então essa série vai ficar lá à disposição, né, para que quem queira, quem desejar fazer um estudo mais aprofundado, tenha condições de fazê-lo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui, desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então é isso, um grande abraço a todos e até lá!